Olá, meu nome é João Paulo e hoje nós iremos falar sobre a disciplina Ética e Cidadania. Capítulo 1. Ética na enfermagem. A enfermagem, ela compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo processo de construção de uma consciência individual e coletiva e pelo compromisso social e profissional. A enfermagem brasileira entendeu ter chegado o momento de reformular o Código da Ética dos Profissionais de Enfermagem e, sendo assim, o Código está sendo organizado por assunto, incluindo princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições permanentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e na coletividade. O presente Código teve como referência os postulados da Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgado pela Assembleia Geral das Nações em 1948 e adotada pela Convenção de Genebra da Cruz Vermelha em 1949. Teve como referência ainda o Código de Deontologia de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem em 1976, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em 1993 e as normas internacionais e nacionais sobre pesquisa em seres humanos. Princípios fundamentais. O profissional de enfermagem, ele atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. O profissional de enfermagem, ele exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética. O profissional de enfermagem, ele respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos em todas as suas dimensões. Um dos princípios importantes é que o enfermeiro, o técnico em enfermagem, ele tenha amor e carinho pela sua profissão. A gente sempre tem que se colocar no lugar daquele paciente, que o paciente que se encontra num local como é um hospital, a gente sempre tem que pensar em atendê-lo da melhor maneira possível e sempre lembrar que aquele paciente, ele pode ser o amor de alguém. Então, sempre temos que tratar da melhor maneira, com ética, responsabilidade e segurança. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Alguns direitos, eu vou estar citando, são muitos, mas esses três são muito importantes. O artigo 1, ele diz que o enfermeiro, ele pode exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. O artigo 2 diz que aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à sua prática profissional. Então, o enfermeiro, o técnico, ele sempre tem que estar aprimorando o seu conhecimento com frequência, senão ele acaba ficando para trás. E o artigo 10 diz que recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. Então, como é dito no artigo 10, é direito do profissional estar se recusando a isso. Se ele sabe que ele não pode estar realizando aquele tipo de procedimento, ele tem direito a estar se recusando a prestar esse tipo de serviço. As responsabilidades e deveres. O artigo 5. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Isso são responsabilidades e deveres que todo profissional da área da enfermagem deve estar realizando. O artigo 13 diz que avaliar
criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para o outro. O artigo 13, ele diz que o profissional de enfermagem, o técnico, se ele não sabe, se ele não tem segurança em realizar aquele procedimento, ele tem que ser sincero e explicar para os outros profissionais que ele não sabe, não é vergonhoso. O que é vergonhoso é você errar, lesar um paciente, podendo causar até outro problema mais sério. O artigo 14 diz: aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. Então, é dever do profissional, ele está se aprimorando, porque não vai ser somente para ele, vai ser para ele, familiares e outras pessoas que vão procurar o serviço de saúde. Proibições. O artigo 8 diz que promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organização de categoria ou instituições. O artigo 9 diz que praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais. E o artigo 26 diz que negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência e emergência. Então, essas são 3 proibições que são artigos importantes que todo profissional da área da enfermagem tem que estar bastante atento. Capítulo 2. Responsabilidade profissional. No sentido geral, a responsabilidade tem um significado de obrigação, encargo, compromisso ou dever de satisfazer ou executar alguma coisa e suportar as sanções decorrentes dessa obrigação. Todo profissional da área da saúde, ele sabe das suas obrigações e deveres que ele tem que realizar na instituição. É muito importante ele estar sabendo disso para evitar qualquer problema futuro. Vamos falar sobre moral e direito. O direito é o princípio de adequação do homem à vida social. O direito ele tem estrutura imperativa e atributiva, impedindo obrigação e conferindo direito. O direito ele é coercitivo e atua na vida social, ou seja, ele propõe uma forma de conduta obrigatória, tem poder de vigilância e coação, visando o bem comum. Infringiu, será penalizado. Essas são as principais características do direito. A moral. A norma moral ela é mais ampla do que o direito, porque compreende as normas jurídicas e as normas morais. A moral tem como característica a unilateralidade das regras por imposição de deveres. A legislação ética se limita a dizer que se deve ou não fazer, o que pode ou não se fazer, fundamentadas em conhecimentos racionais e objetivos a respeito do comportamento moral dos homens. Então, uma das principais diferenças entre direito e moral é que o direito ele é da seguinte maneira, que se você não faz, você vai receber algum problema futuro. É como se fosse uma obrigação o direito. Na moral, não. A moral ela é diferente. Vai da índole daquela pessoa saber se o que ele vai estar fazendo é certo ou não. Somente ele poderá julgar o próprio ato. Então, a moral é individual, é interna, pertence à conduta individual da pessoa, ao seu consciente ou inconsciente, ao seu íntimo. Já o direito, ele representa sempre uma alteridade, uma relação jurídica, uma norma de agir dotada de sanção e coerção, projetando-se, portanto, externamente. Código de ética dos profissionais de enfermagem. As responsabilidades éticas. Infração ética.
A infração ética, ela constitui-se todo ato cometido pelo profissional que atente contra os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese direitos reconhecidos de outros. Um exemplo, o artigo 113. Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, o artigo 113, ele é um dos principais exemplos sobre infração ética. Infração disciplinar. Toda ação ou omissão do servidor que possa comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência dos serviços públicos ou causar prejuízos de qualquer natureza à administração. Um exemplo é o artigo 114, que diz que considera-se infração disciplinar a inobservância das normas do Conselho Federal e Regional de Enfermagem. Então, a infração disciplinar é dizer que vai ter comprometer alguma dignidade ou decoro da função pública, podendo causar algum prejuízo naquela instituição. Direitos constitucionais. É dedicado a estudar as normas constitucionais, interpretando as normas de organização dos poderes e dos direitos fundamentais. O artigo 5, ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, todo profissional da área da enfermagem, independente de ser homem ou mulher, tem que ter os salários iguais. Essa distinção do profissional ser homem ou mulher e ter diferença do salário não é mais para estar se acontecendo. Como o artigo diz, todos temos os mesmos direitos. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E o 5 diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, se o profissional ele é tratado mal naquele ambiente de trabalho, foi falado palavras de baixo calão com ele, o que é que pode ser feito? Ele pode estar indo até o seu conselho, relatando, repassando o que foi que aconteceu, entrando com o processo para tudo se resolver. Porque esse tipo de coisa, nós como os profissionais da área da enfermagem, não podemos mais estar aceitando. Então, sempre que isso acontecer, procurar o conselho e relatar tudo para eles. Direitos dos profissionais de enfermagem quanto à legislação civil. De acordo com o artigo 3 do CPC, que é o Código Processual Civil, existe o direito de exigir da parte acusadora o ônus da prova, cabendo ao autor do ônus da prova, ou seja, o prejudicado deve demonstrar a culpa do profissional. Quando o profissional ele é agredido no seu local de trabalho, ele vai levar para o seu conselho, relatar o que houve. Porém, ele tem que ter uma prova, alguém que esteja no momento, que verificou o que aconteceu, para ser a prova daquilo que aconteceu, para poder estar relatando. Caso contrário, vai ser uma palavra contra a outra e de nada vai valer a pena. Responsabilidades dos deveres. Quanto aos preceitos constitucionais, no artigo 5, inciso 13, é dito que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Quanto aos preceitos éticos, o capítulo 1 do Código de Ética de Enfermagem diz que
exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. E no artigo 2, diz que aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à sua prática profissional. Responsabilidade civil e penal. A responsabilidade envolve o aspecto do dano ou prejuízo produzido por alguém que violou o direito de um terceiro. Sempre que ocorrem tais danos ou prejuízos, cabe reparação, restauração ou indenização do mal causado. O profissional pode ser envolvido em infrações civis e penais como autor ou coautor em pleno exercício da profissão. Porém, não haverá responsabilidade jurídica se a violação de um dever não produzir dano, seja pessoal, material ou moral. Responsabilidade civil. A responsabilidade civil é toda ação ou omissão que gera violação de uma norma jurídica legal ou contratual. Assim, nasce uma obrigação de reparar o ato danoso. De acordo com o artigo 159 do Código Civil, ele diz que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigatório a reparar o dano. Então, na responsabilidade civil, de acordo com o Código 159, qualquer profissional que tenha omissão voluntária, negligência ou imprudência, ele fica obrigatoriamente que tem que reparar o dano causado. Responsabilidade penal. Existe uma série de situações na prática da enfermagem, como a administração de substâncias estranhas, erradas, dosagem errada, a via errada, quedas e outros procedimentos que possam envolver o enfermeiro em um ato criminoso por imprudência, negligência e imperícia. O crime é doloso, de acordo com o artigo 18, inciso 1 do Código Penal, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E o crime culposo, de acordo com o artigo 18, inciso 2, é quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, vai existir duas situações, como já foi dito. Um é o crime doloso, o outro é o crime culposo. No crime doloso, de acordo com o artigo 18, é quando o agente, quando o profissional, ele quis causar aquilo. Ele tinha certeza que, fazendo daquela forma, ele iria prejudicar aquela pessoa. Já o crime culposo é quando o agente da causa, o profissional, ele fez por uma imprudência, foi um engano, ele não tinha aquela vontade de estar realizando aquilo. Às vezes ele foi preparar uma medicação, a iluminação era baixa, era pouca iluminação, ele não leu o rótulo direito, então assim, foi uma imprudência daquele profissional, não foi porque ele quis, então a gente chama de crime culposo. Imprudência. A imprudência é uma inconveniência, é fazer o que não deve, faz de qualquer maneira, não prestou atenção, não estar preocupado. É uma atitude onde o agente atua com precipitação. São esquecidos cuidados necessários para o sucesso final de um empreendimento. Por exemplo, esquecer de administrar um medicamento no horário determinado, antecipar o horário de uma medicação também é outro. Porém, quando essa conduta ocorre com frequência, ela pode se configurar como negligência ou fazer um aprazamento errado. Então, aquele profissional, ele esqueceu de fazer aquela medicação, como vocês podem estar vendo no exemplo, ele é tratado como uma imprudência. Porém, se ele continua fazendo com frequência, diariamente, já torna-se uma negligência, como vocês podem estar vendo. A negligência é um descuido ou desleixo no cumprimento do encargo ou de obrigações. É deixar de fazer o que devia. Ocorre quando o profissional não age apropriadamente para proteger a segurança do paciente. Por exemplo, administrar um medicamento errado, uma queimadura provocada por uma bolsa de água quente,
quedas no leito, deixar de administrar um medicamento no horário, desde que esse fato se torne um hábito e venha trazer algum risco à integridade. Tudo isso são exemplos de negligência. O profissional começa a administrar medicamento errado com frequência. Ele não tem aquele cuidado com o paciente que está necessitando. Deixa o paciente cair, não coloca a grade. Tudo isso são negligências daquele profissional. Imperícia é a incapacidade, a falta de conhecimento técnico no exercício de arte ou profissão. É a incompetência, caracterizando-se pela execução de algum ato em que o agente não demonstra aptidão teórica ou prática exigível. Por exemplo, fazer uma sutura de incisão cirúrgica, administração de solução anestésica em catéter peridual. Então, o profissional ele não tem noção de nada do que vai estar realizando, porém, ele vai lá por ser obrigação. Porém, como eu já expliquei em slides anteriores, o profissional, quando ele sabe que ele não tem condições, não tem problema algum. Porque ele vai estar explicando para os outros profissionais que não tem capacidade de estar realizando e nada vai acontecer. O que vai acontecer é, se o profissional, mesmo sabendo que ele não tem a mínima condição de estar realizando o procedimento, porque ele não sabe, ele realiza e tem algum problema, aí sim vai acarretar problemas futuros, tanto para o profissional que está executando, como até para aquela pessoa que está necessitando desse procedimento. Então a gente chama isso de imperícia. Segredo profissional. O segredo profissional é tudo aquilo que, por sua natureza ou por um contato especial, deve ser conservado oculto. A privacidade e a intimidade são direitos inalienáveis e o enfermeiro tem a obrigação de considerar como confidencial todas as informações que possui sobre seu cliente. A revelação inadequada de um segredo ou inadvertidos comentários em corredores ou enfermarias pode prejudicar a recuperação do paciente, pode trazer intranquilidade ou desesperá-lo, podendo levá-lo à prática de um suicídio. De acordo com o artigo 154 do Código Penal, é dito que revelar alguém sem justa causa, segredo de quem tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem, tem pena e detenção de 3 meses a 1 ano ou multa de 1 conto a 10 contos de réis. Então, todo profissional da área da saúde, enfermeiros, técnicos, auxiliares, a partir do momento que entra um paciente, que ele fica internado, qualquer informação que é repassada tem que ser guardada sigilosamente. Não deve se estar comentando com outros profissionais, não deve se estar comentando em corredores, a não ser que seja caso de justiça e que tenha alguma ordem judicial. Caso contrário, nenhuma informação deve estar sendo vazada. Esse tipo de conversa em corredores com outros profissionais sobre o sigilo daquele paciente pode acarretar em problemas futuros, tanto para o paciente como para o próprio profissional.